Nós vamos agora mudar da cidade e voltamos para o campo. E agora vamos para Piracicaba. A professora Marli Perecin é da Academia Piracicabana de Letras. Ela é a autora do livro Passos do Saber. E eu peço para ela ocupar, enfim, o púlpito ou a mesa, como a senhora preferir. Assina lá embaixo do meu nome, Academia Piracicabana de Letras, porque lá em Piracicaba a gente lê e escreve também. Mas acontece que eu sou aposentada, e com aposentada é zero à esquerda. Na verdade, o que me importa é tratar do passado, tratar da memória e fazer aquilo que me dá mais prazer. Aqui, com relação a Luiz Queiroz, nós vamos tentar fazer uma dupla abordagem, porque eu me lembro que os grandes historiadores da linha de Brodel consideravam a história da longa duração, os gigantescos períodos. Isso vale. E agora é muito moda, e o professor Carlos Ginzburg lançou, não ele que criou, mas ele estimulou essa nova moda da micro-história. Não tem nada demais, é colocar um fato histórico que pode ser explicado longamente, gerar até um ensaio dentro do contexto da história do grande momento, do grande período. Então é o que eu tento fazer quando me pedem para falar sobre o significado de uma vida, que afinal é um perfil que vai ser contextualizado. Uma vida que foi muito interessante e que acabou tragicamente. Não vou contar o fim da novela. Porém, é o seguinte, se colocarmos na linha dos expositores até aqui, eu diria, Luiz de Queiroz foi um empreendedor de sucesso, sucesso absoluto. Criou indústrias pioneiras. Quando não se falava em revolução industrial, ele criou uma tecelagem que foi a sexta do país. A tecelagem de Santa Francisca, em Piracicaba, no ano de 1874. Quando não se falava em telefonia, ele criou linhas telefônicas entre a casa, na fazenda e a empresa. Quando se falava apenas, olha, inventar uma coisa que acende, não precisa soprar, e estão falando que ilumina tudo, dizem até que tem cidades. Onde estão essas cidades? Luiz de Queiroz ficou pasmo quando ele viu Paris iluminada e Nova York iluminada. Nem ele conhecia isso. Bom, ele fez isso em Piracicaba, com êxito absoluto. Então, o que eu iria dizer? Bom, é o perfil dos grandes empreendedores e o perfil dos homens de sucesso. Mas eu estaria redundante se eu não olhasse a contradição dessa história. Existe um verso, um reverso nessa história. E é isso que eu pretendo falar. A palavra fracasso é um pouco forte. Vou falar de um projeto que não deu certo. O único projeto da vida de Luiz de Queiroz que não deu certo. Está relacionado, inclusive, à sua morte. Deu a vida indiretamente por esse projeto. Um projeto fora da área industrial, um projeto de educação agronômica. Era uma experiência inédita, um particular inovando na área do ensino agronômico. Inovador por excelência, incompreendido porque não havia no Brasil, primeiro, noção de ciência. Era verbete de dicionário. Segundo, a mentalidade da época era escravista, agrário-escravista. Para trabalhar, tinha o braço escravo. O preconceito contra o trabalho era uma coisa horrorosa. E para a lavoura, então, a coisa se tornava, a barreira era intransponível. Então se dizia, para plantar arroz e feijão, não precisa ser doutor. Para quê? Se tem um escravo que faz isso muito bem, não precisa ensinar, não precisa nada, ele já nasce sabendo. É aculturado na fazenda. Então, para quê? Com isso, esta mentalidade atrasou muito o Brasil e é um dos fatores que explicam o fracasso, mas não a causa em si. Então, vamos dizer, o objeto da nossa tese o projeto que não deu certo. Evitei a palavra fracasso. Não deu certo.
vamos problematizar esse objeto. Por que será que não deu certo? Vamos ver isso aí. Não deu certo não foi por azar, não. Não deu certo também não foi por incompetência. Vamos ver por que não deu certo. Conclusão. Se deu a vida, perdeu a vida, o projeto não deu certo, o que a gente conclui de positivo em tudo isso? De negativo, perdeu a vida, mas de positivo, eu considero Luiz de Queiroz o semeador. Então, ele tem um grau acima do empreendedor. Ele semeou aquilo que ontem o professor Roque falou nessa classe, nessa sala. Nós, brasileiros, carregamos nos ombros 1000 toneladas de grão e, do outro lado, um boi. Foi o semeador deste celeiro em que se transformou o Brasil, o celeiro do mundo. O agronegócio, e essa riqueza exportável que ainda não deixou o Brasil mais negativo ainda na balança. É o que nos está salvando perante a opinião pública do mundo, senão já teríamos sido rebaixados muito mais. E aí? É a salvação da lavoura. É o que se dizia naquela época. A salvação da lavoura, a salvação da sociedade, a salvação do país. Então, o semeador estava coberto de razões. Agora, para se entender isso, veja bem, ele é da geração de Antônio Francisco de Paula Souza, um êxito no projeto educacional dele. Contemporâneo de Ramos de Azevedo, um êxito. Todos da mesma região. Uma região que não tem uma configuração, uma geografia física definida. É uma geografia cultural. É aquilo que nós chamamos o Oeste Paulista, o velho Oeste Paulista, que começa em São Paulo, desce pelo Vale Médio do Tietê, tem a sua capital cultural na cidade de Itu, toma os limites de Tietê, Porto Feliz, Piracicaba, as bocas do sertão, dá a volta no oeste, pega Mojimirim, vai a Bragança, depois Jundiaí, São Paulo. Essa é a configuração do Oeste Paulista. Nessa região, que hoje é a região mais rica do Brasil, não é? Onde estão as maiores universidades do estado, muito bem. Nessa região se configurou uma sociedade muito especial. É o que se chama a sociedade caipira. Então é bom fazer um parênteses. Vamos explicar o que é caipira. Não é aquela pessoa que fala andrajoso, capenga, aquele que Monteiro Lobato colocou como a barriga cheia de vermes e a cabeça cheia de piolhos. Não é isso. Vamos entender o que é caipira. Primeiro, K-A, quer dizer mata, floresta. Floresta floresta, Mata Atlântica. Y, o rio. E rio? Vamos ver. E a piara. É o sinal dos pés de quem anda na direção do rio que corta a mata. O que é o caipira, então? É o habitante do Vale Médio do Tietê. Então, fim de preconceitos, fim daquelas piadinhas. Ai, Piracicaba. Sim, Piracicaba, lá nós falamos português. Embora o dialeto caipira seja próprio de um povo muito antigo. Só um povo muito antigo tem uma língua particular. Que língua é essa? O dialeto caipira. Eu mesmo vivo escorregando na porta, e aí, eu sou de Piracicaba. Quem mora em Tietê também fala assim. Quem mora em Limeira é a pronúncia mais feia do Brasil. Eles falam errado o nome da própria cidade. Eles falam Limeira. Não tenho I. Por quê? O DNA indígena me dizia, é uma língua sem fé, sem rei e sem lei. Sem F, sem L e sem L. Então, imagine o que sai diante do português arcaico da época de Camões. É o que se falava no século XVI, o português arcaico. Se forem olhar no mapa dos sertões de Piracicaba, verão aquilo que é o orgulho dos piracicabanos, aquele acidente geográfico do rio, né?
falar mal daquilo, alguém dizer, existe lá uma cachoeira. Pelo amor de Deus, é uma punhalada. Aquilo ali é o Salto de Piracicaba. Mas se vocês forem encontrar no mapa da época, está escrito Sarto, um R bem redigido. É a linguagem de Camões, que deu para os piracicabanos, os caipiras, o Sarto. Qual é a principal atração de Piracicaba? O Sarto. E depois? É a escola de Luiz de Queiroz. Bom, então eu os convido a fazer, veja bem, vamos fazer um trabalhinho individual de microhistória e que cada um construa a macrohistória dentro do seu potencial de criação narrativa. Porque, na verdade, nós tratamos de memória e vamos fazer um romance da memória passando pelo Oeste Paulista. Eu não sei se já demorei o tempo. Nós de Piracicaba gostamos de falar das nossas caipirices. E vamos aqui perante a sua plateia e dizer que seu tempo acabar. Então vamos começar a viajar pela civilização caipira. Gente que tem língua própria, gente que tem uma geografia própria, gente que tem a capital na Vila de Utuguaçu. Ali tem uma ituana orgulhosa e vaidosa da sua cidade. Muito bem, então vamos lá. Está apagada? Não apaga a luz. Bom, vamos cuidar das origens dessa civilização. Eu falo civilização, não falo só. Muito bem. Dá para enxergar? Bom, sertão. Ninguém pense que os sertanistas, chamados erradamente bandeirantes, usavam punhos de renda. É gente rude, gente que anda na mata, gente que anda caipiara ao longo do rio que corta a mata em busca de quê? Remédio para a sua pobreza, disse umas atas da Vila de São Paulo. Qual é o remédio para a sua pobreza? Procurar o que tem. As coisas da terra, as peles dos animais, as plantas que possam ter algum valor para mandar para o reino, mas principalmente escravos. Sertanistas são traficantes de escravos. Os primeiros bandeirantes são criadores de gente humana, de gente para vender nos mercados de escravos da colônia. Isso era o remédio para a sua pobreza. Gente bruta. Bom, a expansão dessas entradas em busca do gado humano chegou às minas. Eles também faiscavam metais e descobriram o Eldorado de Mato Grosso, as minas de Caxicó-Mirim, e descobriram as minas de São João Jesus e Cuiabá. Durante muitos anos, sertanistas de Itu e Sorocaba faiscaram nessas regiões. Até que existiu uma mina famosa, a mina Melgueira, da família dos sertanistas Pais de Barros. Guardem. Muito bem. A expansão geográfica, os sertões como alternativa, ao decair da mineração, proibições legais, houve uma transferência de capital do nomadismo dos sertões para aplicação na lavoura. Havia terra a dar e poder, havia as sesmarias, bastava pedir ao rei. Todos os nomes antigos tinham as suas sesmarias, que se desdobravam para os netos, para os primos, para os parentes, juntavam e faziam enormes propriedades. Houve o quê? Uma transferência de capital da mineração para a lavoura. E dessa transferência de capital começa o quê? Uma produção agronômica na base da mão de obra escrava. E não pensem que seriam a maior parte de escravos africanos, não, eram escravos da terra, os chamados negros da terra, são os índios. O mercado de escravos mais próximo era a cidade de Porto Feliz, Araraí-Taguaba. Milhões de parecis, milhões de caiapós, milhões chegavam ao Porto Feliz e eram redistribuídos pelas lavouras da terra. Vamos perguntar, e o preço? Depende. Uma peça macho podia custar 17 reais. Agora, uma peça fêmea, depende. Ela podia vir com o nenê. O nenê era brinde da casa. Podia valer aí de 5 a 8 reais. Então era uma mão de obra barata, que durava muito pouco.
E os sertões foram sendo alvo de um genocídio que jamais se contou na história. Fala-se tanto genocídio na África, genocídio na Ásia. Esse foi o maior genocídio da história do mundo. As populações do Brasil desapareceram, assim, a curtíssimo prazo. E se era para desocupar a terra para a lavoura, bastava deixar a roupinha de um bebê, de uma criança que teve sarampo, que teve catapora, ou alguém que teve as bexigas, a varíola. E em menos de 3 meses era a terra arrasada, pronta para abrir lavoura. E apareceram os engenhos. E a agricultura de exportação para a Europa. E conseguiu se fixar em Santos um porto que exportava para a Europa. E os caipiras começaram a ter a primeira experiência de mercado, a primeira experiência de bolsas, as primeiras grandes experiências de transporte e também de agricultura. É o começo da riqueza paulista. Não, como seria? Não, está errado isso aqui. Como é que funciona isso? Piracicaba sabe ler e escrever, mas não sabe tá bom. Seria uma tela de Debré. Debré pintou com muita felicidade os tipos populares da época. Aqui nós podemos observar o caçador, o escravo que carrega a arma, que carrega a caça, não é? Muito solícito. E lá ao lado um tropeiro. Um tropeiro certamente tomando a direção de Sorocaba. E lá no fundo a vila de Outuguaçu, depois Itu. Essa é a sociedade rústica que se fixou na lavoura. Essa sociedade rústica, interessante, a curto prazo, na terceira geração, investiu contra o poder. Que poder? O poder do rei, o poder da monarquia. Mas não eram os pobres paulistas que iam caçar índios? Como é que agora estão investindo contra a monarquia? Em 2 gerações, eles formaram uma inteligência da terra. Geralmente eram padres que tinham estudado no exterior, geralmente eram letrados da terra, gente que mal sabia ler e escrever, e outros que também se ilustraram em São Paulo. Em São Paulo tinha umas escolinhas, inclusive o irmão de José Bonifácio, Martim Francisco Ribeiro de Andrade, tinha uma escola. Muitos lituanos vinham estudar aqui em São Paulo. E eram ilustrados. Esses ilustrados participaram muito das atividades políticas. Por quê? Para o empreendedor do engenho, era importante ter a sua propriedade. O chão era sagrado. A escravaria era o seu bem maior, que era a mão de obra. Ele tinha o seu capital, ele tinha a sua grande família, família composta de parentes dos parentes que eram os agregados, ele tinha os clientes que viviam em torno da sua fazenda, vejam, é a origem do poder local. E tinha também as famílias menores que gravitavam em torno do seu próprio poder. Exemplo típico, os pais de Barros. Eram os nababos de Tu, eram os poderosos, controlavam uma série de famílias, controlavam uma parte da sociedade, tinham os seus representantes que sabiam ler e escrever, tinha gente que pensava, agora faltava o quê? O poder político. Então, o assédio aos cargos eletivos da vila. A vila de Tu se tornou uma espécie de patrimônio desses senhores rurais, dominar o poder da vila. Mas só a vila de Tu acabou dominando toda a região. A vila de Tu governava o oeste paulista. Eram os modelos de pensar, sentir, de lutar contra os preços, de avaliar as geadas, de as safras, de abastecimento da mão de obra, e leis municipais que podiam ajudar ou prejudicar, castigos de escravos. O oeste era chamado o oeste dos 400 açoites. Aí, esta gente sentiu-se muito prejudicada, porque durante um certo período, eles elegeram gente da sua inteligência. Por exemplo, o senador Vergueiro, todo mundo conhece. O senador Vergueiro era uma elite
participava da elite dessa gente. O conselheiro Paula Souza, avô de Antônio Francisco Paula Souza, muito bem, era da elite, era um letrado da terra, devia saber rabiscar mais ou menos. O padre Feijó, que era um padre nativo, também não era nenhuma inteligência, talvez fosse o mais inteligente de todos, embora Vergueiro fosse o mais erudito. Essa gente foi levada pela pressão dos senhores e pela votação das câmaras ao parlamento, ao Congresso Brasileiro no Rio de Janeiro. Era uma graça quando o padre Feijó assumia a tribuna para fazer um discurso, porque ele falava no discurso, no dialeto caipira. Então os pompudos senhores de engenho do norte, ou aqueles da corte, faziam muita caçoada dos paulistas pelo seu linguajar. Mas esses paulistas estavam lá representando interesses da terra, queriam leis favoráveis. E fizeram a pressão política no sentido de obter duas coisas notáveis. O Código do Processo Criminal. O Brasil não tinha. E o ato adicional, que foi uma revolução. O ato adicional transformava o Brasil numa pequena federação. E, por esses dois instrumentos, eles controlavam mais habilmente todas as eleições e poderiam se manter eternamente no poder. Sendo assim, eles conseguiriam um dia no parlamento e teriam o país sob seu controle. Mas eles não estavam sós no poder. Havia gente que engrossava a versão contrária, os conservadores. E houve um movimento de conservadores que acabou fazendo aquilo que nos livros de história a gente encontra como a correção do ato adicional e do Código do Processo Civil. Voltava-se à centralização, ao absolutismo da Carta de 1824. O pivô, então, para esses representantes do liberalismo paulista era justamente o absolutismo da Carta. Então, o que eles fazem? Diante de duas leis que tiravam o poder de controlar as eleições, as chamadas leis do cabresto, fizeram uma revolução. Uma revolução de espingarda de carregar pela boca e espadas da época da independência. E fizeram uma marcha colossal, chamado Exército da Liberdade, capitaneada pelo brigadeiro Rafael Tobias, o ideólogo Padre Feijó, e todos os senhores de engenho, seus clientes, seus parentes em comitiva, fizeram um grande exército que acabou retido aqui dentro da USP, ao pé daquele córrego fedorento que se chama o Pirajussara. Ficaram aqui parados, porque em marcha batida o exército de Caxias subiu a serra e chegou ao pé do córrego Pirajussara. Então eram monarquistas de um lado e liberais paulistas de outro. Não vai e não vem. Muito bem, os dias foram passando. Havia os liberais concentrados em Campinas, muita gente de Piracicaba, de Limeira, e lá o Vicente, o coronel Vicente do Amorim Bezerra, que tinha feito curso militar na França, que era o militar à moderna, com os chamados periquitos, porque eram vestidos de verde, atacaram os liberais num lugar chamado Venda Grande. Foi matança. O exército só reconheceu 17 mortos. Mas o meu tataravô acompanhou o padrinho ao longo da estrada entre Campinas e Indaiatuba, desenterrando covas recentes para ver se encontrava o filho desse padrinho que nunca mais voltou para casa. Morreu muita gente. Então dizia-se, os paulistas comeram fogo dos periquitos. Os paulistas foram derrotados por Caxias. Aí ficou uma imagem péssima. E os liberais nunca perdoaram, nem a Caxias, nem a monarquia, nem a sua perda de possibilidade de dominar o poder das vilas. Esta é a Câmara de Sorocaba, uma cidade muito importante, porque era a cidade dos tropeiros, né? Aqui a cidade de Itu, que era a sede da concentração, o quartel-general, aí o chimango, os liberais paulistas eram chamados chimangos. Mais importante era o seu Candinho da farmácia, um baixinho que tinha farmácia, mas era o orientador dos liberais. Vamos ver que depois ele também é importante no final do 19. Aqui, a Batalha de Santa Luzia, em Minas Gerais. Os liberais de lá também se levantaram. Teófilo Otoni, que seria tio-avô da esposa de Luiz de Queiroz,
era um dos líderes dessa batalha, onde os luzias, os paulistas eram chimangos, os mineiros eram luzias, comeram fogo. As do Vale do Paraíba perderam até o direito de serem paulistas e depois voltaram a ser. Grandes batalhas aconteceram aí. Caxias, a hora ele vai levar para a eternidade, é o matador de liberais paulistas. Os canhões da liberdade. Então, até hoje em Sorocaba, é o símbolo da luta dos liberais paulistas que enfrentaram com espadas e espingardas de carregar pela boca um exército armado à moderna de Caxias. Os canhões da liberdade estão lá, eu levei meus filhos e levei meus netos. Falei, filhos, vejam o canhão. É o canhão da liberdade. Os paulistas morreram pela sua liberdade. Bom, as lideranças. Teófilo Otoni, tio avô da esposa de Luiz Queiroz, o padre Feijó, um padre que não tinha pregas na língua, né? Que dizia duríssimas verdades, e Rafael Tobias, que depois se casou com a Marquesa de Santos e deixou uma genealogia muito importante de liberais no Oeste Paulista. Era o chefe da Revolução. Muito bem. Isso foi um abalo na sociedade caipira. Um abalo que estremeceu, porque as propriedades dos chimangos foram confiscadas, os engenhos foram abandonados, a lavoura se desorganizou, os escravos foram passados para outras propriedades, gente que perdeu tudo. Esse abalo também jamais foi esquecido. Caxias e esse abalo. Bom, esta sociedade ficou em silêncio por 2 décadas. Neste silêncio, esta sociedade se recuperou. Transferiu os capitais da cana para o café. Toda a estrutura agrária estava montada. Tinha mão de obra, tinha capital. Então, tinha conhecimento de mercado. Só faltava manipular o produto e exportar para a Europa. Foram anos de anonimato dos paulistas, de avanço conservador. Os paulistas não mandavam mais em nada. A monarquia se tornou absoluta mesmo. Desde o inspetor de quarteirão até o ministro da Justiça, tudo era controlado. Só monarquistas conservadores eram eleitos. E os liberais aqui, plantando café, colhendo café, ganhando dinheiro, se tornaram riquíssimos. Nós estamos na época, então, dos sobradões. É a sociedade dos casarões. Aqui, a inteligência vai tomar outra forma. Estamos na 4ª geração. Os jovens nascidos nos casarões vão estudar não mais nas escolinhas de São Paulo, vão estudar na Europa. Então, as grandes famílias mandam os seus filhos para o exterior. E lá eles vão voltar ocidentalizados. Como dizia o professor Zevicenko, de consciência europeizada. Paula Souza saiu de São Paulo em tropa de burro, Luiz de Queiroz também desceram a serra em tropa de burro, Ramos de Azevedo também, e quando voltaram, subiram a serra de trem. Era uma grande transformação, porque quando a lavoura cafeira chegou a 1 milhão de toneladas, deslanchou-se a era ferroviária. E uma empresa inglesa ficou com o funil da serra e o controle da exportação. A afluência era tanta que os outros paulistas contribuíram para a extensão das linhas. Então vem a Paulista, vem a Ituana, vem a Sorocabana, vem a Mogiana, e cada uma dessas regiões adquire consciência própria. Aquilo que funcionava no Vale Médio do Tietê passou a funcionar na Araraquarense, na Mogiana, regiões com consciência própria, mas baseada em quê? No liberal, no ituano, na consciência liberal do Oeste Paulista, na civilização caipira. Então nós vamos ver coisas acontecendo. Aqui, a elite dos jovens, os bem-nascidos da província de São Paulo. No meio, aquele que se tornou o chefe de todas as oligarquias. João seria Almeida Prado, mas trocou seu nome para Tibiriçá Piratininga. Olha o nacionalismo aí. Então, era um riquíssimo senhor de engenho,
Ele está em Paris ao lado de outros amiguinhos que estudavam. Ele nunca estudou. Ele foi a Paris para ver a tecnologia, para ver o progresso, para gozar a vida, enfim, comprou muita coisa e acabou se casando com uma moça francesa e veio o bebê, e esse bebê não podia viajar. Quando o bebê veio para o Brasil, já era um menino de 4 anos. Bom, ele reformou a tecnologia do açúcar, porque nunca o açúcar desapareceu do Oeste, é uma área de resistência. Muito bem. E João Tibiriçá Piratininga, através da sua influência política sobre todas as outras famílias, os pais de Barros já estão meio obscuros. Obscuros por quê? Vejam bem, a ironia. O imperador deu a anistia para os revolucionários e os revolucionários continuaram descontentes. Aí ele veio a São Paulo e distribuiu títulos de nobreza. Então, só os pais de Barros ganharam 3 baronatos: o Barão de Itu, o Barão de Piracicaba e o Barão de Tatuí. Todos os barões. Adoçou essa gente. A oposição diminuiu, mas não desapareceu. Ficaram as velhas cepas esperando a vez. Se os pais de Barros amoleceram, os Almeida Prado revigoraram. São os reis do café. João Tibiriçá Piratininga e seus amigos da Europa. Quando ele voltou ao Brasil, ele se tornou um chefe político, né? O seu primo, Carlos Vasconcelos, com a família em viagem de férias a Paris. Era muito chique, né? Os senhorzinhos, as senhorzinhas, as senhoras, eu não sei porque todo mundo de guarda-chuva para tirar fotografia. Mas era moda. Mas era moda. Fazer o quê? Todo mundo de guarda-chuva. Os detalhes das fotografias são muito interessantes. Bom, vejam bem, o casarão de João Tibiriçá Piratininga um dia pegou fogo em Itu. Dizem que os ituanos assopravam para o fogo aumentar, porque estavam fartos daquele casarinho, os pardeiros. Poucos são os sopradores. Esse foi abaixo, no incêndio. O pai, o grande chefe liberal, e o filho. Este filho, vejam bem, vai ser o salvador do projeto de Luiz Queiroz. Esse filho é o Jorge Tibiriçá Piratininga, filho de João Tibiriçá Piratininga, nascido na Europa, voltou para a Europa aos 15 anos, fez agronomia na Alemanha e quando voltou, entrou na política, era uma espécie de menino mimado, o filho mimado do prócer mais importante. Aqui, o nosso Luiz Vicente de Souza Queiroz. Essa é um desenho muito melhorado, porque as pessoas talvez saibam, talvez não, houve um concurso de feiura na Europa, entre os brasileiros. E Luiz Queiroz saiu vencedor. O prêmio foi um canivete. E ele guardava esse canivete como se fosse um amuleto. Um dia ele achou um mais feio e passou para frente, né? Eu vou contar Bom, então está muito melhorado, está assim um galã da época, né? Mas era uma beleza interior, um homem de caráter, um grande caráter, um humanista verdadeiro, um agrônomo prático, um pioneiro da industrialização, um apaixonado por Piracicaba. Viveu muito pouco, não chegou a 50 anos, morreu de tristeza. Então vamos ver. Observador das transformações materiais e políticas da Europa. Um político contestador. Quando ele chegou, teve o mesmo impacto de Ramos de Azevedo, de Pereira Barreto, de Paula Souza, de ver que no Brasil ainda tudo era feito por braços escravos, que na cozinha das suas casas eram as panelas de barro, não havia nada da terra, tudo era importado, chegou-se a importar até feijão. E inconformados com o atraso do Brasil. Todos eles são inconformados, revoltados, impactados e desejosos de mudar a coisa. Ele é um ilustrado, um homem muito culto, escreveu muito sobre agricultura, e um romântico no sentido da ideologia. É aquele que deseja um mundo melhor para o futuro. Todos nós somos, né? Nós queremos um Brasil lindo, maravilhoso. Para nós é uma droga, mas que importa? Talvez para os nossos netos. Somos românticos. Era um naturalista, um cientificista prático, a telefonia, a experiência de eletricidade, um empreendedor, a sua fábrica de tecidos foi um sucesso, exportava para todo o Brasil.
um líder ruralista defendendo a lavoura, ou o futuro do Brasil pela lavoura, a lavoura científica adequada ao conhecimento agronômico, um defensor do ensino agronômico. Bom, aí começa. Vejam bem, essa é a fotografia da oligarquia paulista. Os manda-chuvas, todos ligados à propriedade agrária escravista. Lá em cima, Jorge de Tibiriçá Piratininga, Campos Sales, o manda-chuva dos liberais em Campinas, Quintino Bocaiúva, que é o único que veio do Rio, mas era o grão-mestre da maçonaria. Logo embaixo, Rangel Pestana, o poderoso diretor da província, hoje Estadão, era o homem que mandava nas ordens, nas letras e nas notícias. Francisco Glicério, outro poderosíssimo, esteve na conspiração junto com Deodoro para o golpe de 15 de novembro, e seu irmão. Muito bem, esse seria o retrato. Falta um ou dois, falta o Jorge de Tibiriçá, que não estava aí, mas estava o filho, faltam algumas figuras, mas esse é o retrato dos poderosos da terra de São Paulo. Esses mandavam realmente em São Paulo, nada passava sem eles, e eles vão entrar para valer na política. Luiz de Queiroz veio para Piracicaba receber uma herança, num lugar paradisíaco, em frente do Salto, praticamente, na margem esquerda de Piracicaba, na margem direita, o seu primo, outro Souza Queiroz, que foi barão de Resende do Partido Conservador. E Luiz de Queiroz dizendo, um inconformado republicano e um inconformado abolicionista. Um radical seria abolição já, república agora. Coisa que não passava pelo mais avançado dos liberais de oposição em São Paulo. Pensavam, quanto muito, numa abolição gradual, à medida que se fizesse a substituição pela mão de obra escrava, demorasse o que tivesse que demorar. E uma república que seria obtida um dia numa penada, simples, sem nenhum apelo de extraconstitucionalidade, quer dizer, sem golpe, desde que eles ocupassem a maioria parlamentar. Tendo a maioria parlamentar, aprovariam a república e se eliminaria a monarquia. Tudo muito lentamente, enquanto contavam o dinheiro do café. A essa altura, o café é o motor da economia. Bom, a tecelagem foi um sucesso. Parece que nunca nenhuma delas chegou a ter 50 teares. Esses teares vieram da Inglaterra e chegaram a Piracicaba por carros de boi, faz uma ideia. E para chegar até a Baixada do Rio, por toras foram rolando e gente puxando. Ele fez um ensaio com trabalhadores livres e mandou buscar na Europa. A mentalidade dos Souza Queiroz é porque eles eram tão ricos que tudo eles mandavam buscar na Europa. Gente para trabalhar mandava buscar na Europa. Máquinas mandavam buscar na Europa. Pequenos confortos mandavam buscar, tudo eles compravam. Tecelões belgas, aí ele ensaiou o Bom Patrão. Fez casas para os... Muito antes de se pensar nessas casas da industrialização, né? As moradias operárias. Este modelo do empresário que fala grosso contra os escravistas, que fala mal dos que querem um dia a república, foi pessimamente recebido em Piracicaba, que tinha sido até há pouco tempo boca de sertão, colônia das ideias ituanas, os modelos todos ituanos. E, meu Deus, mas o que é isso? Havia lá uns gatos pingados. Não, ele está certo. Então, ir ao sardo, como falam os piracicabanos, era para conversar com Luiz Queiroz, para ouvir falar as maravilhas do ensino agronômico, do trabalho livre, da educação tecnologizada, das máquinas que poderiam causar maior impacto na economia, o progresso, enfim, a qualidade de vida. Bom, ele fez aí no quintal da casa um viveiro de plantas. Ele fez a telefonia, como eu já falei, a iluminação por eletricidade, quando veio o casal de príncipes a Piracicaba, hospedou o Conde e a princesa Isabel, iluminou a casa, a população ficou entusiasmada, a cidade inteira foi ver a casa de Luiz Queiroz iluminada à beira d'água, né? Escreveu muito, escreveu muito.
Casou-se com uma mulher de ideias, uma mulher inteligente, uma mulher experiente, não era nenhuma mocinha, filha de um senador liberal, da gente revolucionária de Minas Gerais, os Luzias de Minas Gerais, tinha também as suas ideias. Foi um casamento felicíssimo, um par perfeito. E, veja bem, as suas manifestações radicais se chocavam com o pensamento das elites. Sim. Fez inimigos em toda parte, porque Luiz de Queiroz também era compadre Feijó, não tinha pregas na língua, né? Então, ir ao saldo, às vezes, era para tomar chamadas. Aconteceu que, quando houve a abolição, ele era o presidente da comissão abolicionista. Ele teve que colocar guardas na sua residência e na sua fábrica. E sair às pressas, fez uma viagem para a Europa com a esposa e ficou 1 ano e meio na Europa. Até que acalmassem os ânimos dos escravistas exaltados. Mas, antes disso, aconteceu uma coisa que nos leva a pensar. O projeto do Agricultural College é de 1891-92. Era um colégio aristocrata para landlords do Brasil. Coisa muito rara, landlords do Brasil, mas era para os filhos da elite paulista. Muito bem. Eu disse, foi fracassado, né? Vamos ver por quê. Aqui está Luiz de Queiroz, no meio das suas máquinas, que ele gostava tanto, um empresário de sucesso. Vamos parar um pouquinho aqui. Aconteceu que um dia a cidade de Piracicaba acordou espavorida, porque leu no único jornal da cidade, que se chamava Gazeta. O estado de São Paulo tinha 2 gazetas, a Gazeta de Campinas e a Gazeta de Piracicaba. As duas republicanas, cheias de positivismo, cheias de políticos audaciosos que falavam mal da monarquia, que isso, que aquilo, prometiam tudo e encontraram lá uma notícia. Os 15 eleitores republicanos de Piracicaba convidam para uma interpelação formal os candidatos do 8º Distrito Eleitoral de São Paulo à Câmara dos Deputados. Data 15 de novembro de 1887. Muito bem. Faltava menos de um mês para a eleição. Os 3 candidatos eram o médico capivariano Cesário Nazianzeno Mota Magalhães, que era a flor da juventude culta, um médico de Capivari, muito bem aceito na sociedade, e neto do seu Candinho, o chefe chimango de Tu. Só por isso já bastava para ele estar na cúpula da hierarquia paulista. Muito bem. O outro era o poderoso proprietário e redator da província de São Paulo, Rangel Pestana. Poderosíssimo. Investir contra a mídia, não? Perder na certa. E o outro era o campeão de votos do Oeste Paulista, Prudente de Moraes, que era também um grande caráter, muito brando, mas era irmão do maior latifundiário escravista de Piracicaba. Bom, todos implicados no Partido Republicano. Então, essa interpelação causou escândalo, porque repercutiu na imprensa do Brasil inteiro, principalmente na corte. Causou sarcasmo por toda parte. E a eleição que se realizaria alguns meses depois, resultou em que apenas Prudente de Moraes, por muito sacrifício, conseguiu ser eleito. Os outros 2 foram banidos para sempre. E isso acabou sendo recebido como uma ofensa pessoal, um rompimento particular da oligarquia paulista, essa gente que vocês viram na fotografia, o retrato das oligarquias, com Luiz de Queiroz. E Luiz de Queiroz não avaliou a gravidade. Ele estava imaginando apenas em reforçar o abolicionismo, seu abolicionismo radical, e exigir satisfação daqueles que se diziam abolicionistas e agiam como escravistas. Não imaginou nas consequências. Nunca mais conseguiu nada.
Aí o fracasso do seu projeto. Por quê? Porque um dia se declarou a República. Foi um golpe. Aí chamaram Campos Salles num canto, mas como é? Mas que coisa esquisita, militar aí, derrubando a monarquia, isso é muito feio, como é que vocês estão nesse meio? Ele deu uma resposta muito cínica. Bom, se não foi pela legalidade, a República tinha que ser feita de um dia para o outro, não podia ser um sonho eterno. Então se deu o golpe, sim, demos o golpe, fomos golpistas, sim, e repartimos o Brasil com a oligarquia paulista. Viram que a Primeira República, quem manda na Primeira República? A oligarquia paulista. Quem são os representantes do poder? Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, essa gente da agricultura escravista, que lutou contra a abolição, que fez a República num golpe de Estado e que se aposentou do poder. Se governaram bem ou mal é outra questão. Mas Luiz de Queiroz ficou nessa conjuntura. Quando foi feita a República, e dizia-se que a nova Constituição do Brasil facilitava o ensino livre, ele entrou com seu projeto de criação de uma escola, a Escola de Landlords do Brasil. Muito bem, era uma escola, comprou uma fazenda, gastou muito na escola, ao mesmo tempo estava envolvido num projeto de iluminação da cidade, que gastava muitíssimo, chegou uma hora, faltou capital. Faltou capital, a Constituição dizia do Estado que era possível pedir subvenções ao governo, que o governo podia amparar instituições particulares de ensino. Ele entrou com pedido de subvenção para tocar a escola. Foi negado. Entrou com o segundo. Foi negado. Tudo o que ele pedia era negado. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? Correram no plenário paulista 2 projetos de escola agronômica para contrariar o projeto deles. Uma ficava só na leitura do Dr. Hélio Jaguaribe, uma escola de engenharia agronômica, uma escola de engenharia civil e 10 estações experimentais, só no papel. Outro, do seu primo que era mais esperto, Antônio Francisco de Paula Souza. Não, nós não queremos fazer faculdade, não se assustem, nós vamos fazer uma escolinha de 2º grau preparatória. Só que quando a lei foi aprovada, dizia que esta escola de 2º grau se transformaria numa faculdade de engenharia, com engenharia civil, com engenharia mecânica e engenharia agronômica. 3 projetos. É claro, esses outros 2 tinham todo o apoio da oligarquia paulista, tudo. E ele, Luiz de Queiroz, sozinho, sem apoio, inimigos, encalacrado de dívidas, porque ele estava obrigado a tocar a industrialização de Piracicaba, a eletrificação. Então, o que ele fez? Uma tirada inteligente. Ele era homem de negócio. Uma jogada de grande estilo, um lance vitorioso. Ele simulou uma doação. Não foi bem uma doação total, mas simulou. E no decreto que o governo aceitou, olha, muito bem, ele obrigava, sob condição, o governo a criar uma escola de agronomia. Em 10 anos, caso contrário, reverteria para a família. A escola só foi criada no último semestre do 10º ano. Uma escola tão ruim, tão fraca, tão desestruturada, que começava assim, com 60 alunos. Quando chegava no primeiro semestre, tinha 20. Quando chegava no segundo semestre, tinha 13. E era assim. No primeiro ano conseguiu formar uma turma de 8, depois no segundo uma turma de 9, no terceiro uma turma de 3, terminou sem alunos. Bom, e daí? Aí entra em cena o filho do João Tibiriçá Piratininga, aquele maioral da política paulista, aquele que tinha sido agrônomo na Alemanha, que disse, não, eu salvo essa escola. Então, quando diziam, mas vai pôr a mão naquilo, a escola é um barracão, não tem livros, os professores são incompetentes, os alunos são péssimos, o que vai fazer lá? Não, eu vou fazer a escola. Então diziam, não é possível, essa planta gigantesca, o que é isso? Não, é muito grande. Não, eu vou fazer assim, vou fazer a maior construção que eu puder fazer, porque assim ninguém vai poder destruir. A escola do barracão um dia vai ser destruída, e foi mesmo. Mas a escola que eu vou construir fica um monumento. Esse é um monumento à sede escola de onde se partiu para a revolução agronômica do país. Fez a introdução do ensino técnico, foi uma das 6 faculdades a ser chamadas para a criação da USP, um dos maiores centros científicos do mundo. É um colosso. Nós temos
2.103 alunos matriculados em graduação. Os programas de pós-graduação são um sucesso, tem alunos do mundo inteiro, são 7 cursos de graduação. O campus original era de 317 hectares, hoje tem mais de 3.000, não é? E muitas estações experimentais, o renome da escola. Essa é a referência. Esta aqui é o barracão que foi demolido. E essa, a sede construída por Tibiriçá, a super sede. O teu monumento é a tua escola. Os exalquianos têm uma gratidão a Luiz de Queiroz, que para sentir é preciso estar em Piracicaba, não é, professor? Eu falo, mas que coisa! Até se faz o culto e digo, meu Deus, é um homem, é um mito. É um mito, se tornou um mito. Esse é Luiz de Queiroz, que é um monumento à tua escola. Então é a história de um projeto que não deu certo, mas pela inteligência e habilidade do semeador, transformou o futuro, diferente dos outros empresários. Era o que eu tinha a dizer, desculpem a demora.